Olá, tudo bem? Como é que vão todos? Hoje aqui diretamente da Avenida Paulista, especialmente para falar dessa emissora que completa 50 anos agora, no aniversário de São Paulo, dia 25 de janeiro. Estou falando, é claro, da TV Gazeta. Estamos aqui diante dela, né, na Paulista 900, o endereço certo de São Paulo, como alguns telespectadores seguramente se lembrarão, não é? Eu sou Fábio Costa. Se você não me conhece, muito prazer. Se você já acompanha os nossos conteúdos aqui do Observatório da TV, agradeço por estar mais uma vez conosco. Inscreva-se no nosso canal, se você não tiver feito isso ainda, e também acompanhe na plataforma de podcast da sua preferência todos os nossos conteúdos também em áudio, certo? No dia 25 de janeiro de 1970, portanto há 50 anos, como eu disse, a TV Gazeta iniciou oficialmente as suas operações. Por que eu digo oficialmente? Porque desde o final do ano de 1969 ela já estava no ar em caráter experimental, porque senão ela perderia o direito de justamente operar, né? A concessão ia caducar, ela tinha que entrar no ar. Então entrou no ar em caráter experimental com um programa chamado Mingau Quente, que era um programa jovem, com musicais, e que depois, a partir de 70, foi incorporado à grade fixa dessa nova emissora, que desde o princípio tem como objetivo na sua programação marcar uma identidade com os temas e problemas da cidade de São Paulo, colaborar para a sua informação, para difundir a cultura na nossa cidade e ser justamente um canal identificado com essa grande metrópole na qual eu nasci e pela qual tantas pessoas têm tanto carinho, tanto respeito e tanta gratidão pela importância que ela tem nas suas vidas e na vida do país, não é? As origens da TV Gazeta, enquanto TV, remontam a quase 20 anos antes da sua estreia, porque o jornalista Casper Libero, que dá nome à fundação que gere, não é, que dirige a TV Gazeta e também a Faculdade de Comunicação, né, a Faculdade de Jornalismo Casper Libero, a Rádio Gazeta, o jornal Gazeta Esportiva, que já existiu e agora funciona na internet, enfim. Casper Libero, que viveu entre o final do século XIX e meados do século XX, já tinha por objetivo fazer uma emissora de televisão, quando presenciou e soube de demonstrações do que era então um novo veículo, ainda na década de 30, na segunda metade da década de 30. Infelizmente, ele faleceu em 1943 e não viu a TV Gazeta no ar. Após a sua morte, foi constituída a Fundação Casper Libero para prosseguir com os seus ideais no campo da comunicação e da difusão da nossa cultura, e depois todos os veículos se fortificaram e progrediram, conviveram por muitos anos juntos, né? As rádios, os jornais e a emissora de televisão. Pois bem, a TV Gazeta, desde o início das suas operações, teve por princípio, aí você veja, início e princípio, desde o início das operações da emissora, houve o princípio de atuar com a revelação de novos valores, novos talentos em todas as áreas, diante e atrás das câmeras, para que esses novos talentos também transmitissem para o público novas ideias, novas maneiras de se pensar a comunicação e a televisão, que embora naquele ano de 1970 já fosse completar 20 anos, era ao mesmo tempo uma coisa nova e uma grande descoberta para muita gente, porque ela se difundia enquanto redes nacionais de televisão se formavam com abrangência, então, em todo o território do Brasil. Não é? Apenas entre o fim dos anos 60 e começo dos anos 70 foi que isso aconteceu. Nos primeiros anos de atuação, já foram lançados alguns dos programas mais importantes da trajetória da TV Gazeta até hoje, como o Show de Ensino, que entre os seus apresentadores, participantes, teve Heródoto Barbeiro, hoje na Record News, um profissional respeitado, historiador, professor de história e jornalista dos mais gabaritados, né? Também Informação e Finanças com Joelmir Betting, que também debutou na TV Gazeta, o Telejornal Gazeta e o Teletipo, que eram justamente noticiários, né? E, além do Mingau Quente, como eu disse, o programa que durante 10 anos entreteve as donas de casa e o grande público de São Paulo à tarde, Clarice Amaral em Desfile. Com Clarice Amaral, uma apresentadora muito importante, hoje infelizmente um pouco esquecida, e que em 1980 transformou-se em Mulheres em Desfile e está no ar até hoje com o nome de Mulheres, atualmente apresentado por Regina Volpato, né? Já teve muitas apresentadoras, Claudete Troiano, Ione Borges, Ângela Rodrigues Alves, Kátia Fonseca, também passou por ele Clodovil, não é? Mas
Mulheres resiste ao tempo graças à força da sua temática e à competência de todos que passaram pela sua apresentação e também como convidados nos seus quadros, né? É um programa respeitável, longevo, não à toa. E, além disso, ao longo dos anos 70, a TV Gazeta já demonstrou a sua vocação para tratar dos problemas de São Paulo em programas como Homens em Ação, que abordava justamente os problemas do dia a dia de uma cidade tão grande, com tanto problema, mas ao mesmo tempo tantas benesses quanto a nossa, né? A história da TV Gazeta tem algumas fases, todas elas motivadas pela dualidade entre manter essa característica de uma emissora de São Paulo para São Paulo e também aliar o interesse publicitário, o interesse da audiência e as novas propostas graças até à rotatividade dos profissionais que foram passando por ela. Para que nós tenhamos uma ideia, além de alguns nomes que eu já citei, Mariana Godoy, Sandra Nemberg, Galvão Bueno, Amaury Júnior, Fausto Silva e muitos outros tiveram na TV Gazeta o seu início na televisão, né? Mariana Godoy fez algumas propagandas dentro do Mesa Redonda, depois foi convidada a fazer reportagens e integrou a equipe nos primeiros anos da sua carreira até ir trabalhar na TV Globo posteriormente, né? Hoje e há alguns anos ela está na Rede TV, onde comanda um talk show, né? Do alto da sua experiência já vasta, né? São 30 anos fazendo jornalismo. Mariana Godoy começou na Gazeta, assim como muitos outros valores, Astrid Fontinelli, a Condessa Giovanna, que hoje nós conhecemos como Mama Brusqueta, não é? Também apareceu na televisão pela primeira vez na TV Gazeta, na mesma época era jurada do programa Show de Calouros, de Silvio Santos, não é? E, ao longo dos anos, justamente por conta de diversos fatores, a TV Gazeta lutou contra a falta de recursos diante de outras emissoras que não eram financiadas por uma fundação, como é o caso dela, e da Fundação Padre Anchieta, embora a TV Cultura seja ligada ao Estado e a TV Gazeta não, né? Então essas fases são motivadas por algumas características bastante interessantes. Além do valor que sempre foi dado ao esporte na programação da emissora, foi inclusive uma maneira de se sobressair diante da concorrência, não é? Cobrindo todo e qualquer tipo de esporte da melhor maneira possível, com profissionais, por vezes, egressos da imprensa escrita, né? E que depois também se caracterizou na TV Gazeta por uma programação que dava margem aos musicais, né? Dava espaço aos musicais e também a programas, vamos dizer assim, étnicos, como Imagens do Japão, Mosaico na TV, Os Árabes na TV, Todos Cantam Sua Terra, né? Enfim, horários que eram locados para produtores independentes, mas que marcaram a relação da Gazeta com o público, à medida que representavam também extratos de imigrantes de várias partes do mundo que vieram fazer em São Paulo e no Brasil a sua história. Sempre ligada aos interesses de São Paulo, tanto a emissora quanto a fundação e os jornais, a TV Gazeta também tem uma importante participação na Corrida de São Silvestre, até porque é a fundação que a organiza, não é? Nos últimos anos em parceria com a TV Globo também para a sua transmissão. E, curiosamente, no começo dos anos 90, a mesma TV Globo, já parceira da TV Gazeta em empréstimos e intercâmbios, vamos dizer assim, de aparelhagens, porque a TV Gazeta, muita gente não sabe, mas foi pioneira na TV em cores no Brasil, num programa de TV aberta, apresentado semanalmente, né, de maneira fixa na grade, chamado Vida em Movimento, um programa de variedades apresentado pela nossa hoje já saudosa Vida Alves, né? TV Gazeta tinha uma aparelhagem muito moderna que emissoras anteriores a ela não possuíam naqueles anos 70. E foi a emissora escolhida pelo governo da Argentina para iniciar naquele país, em 1975, a operação da televisão em cores, justamente graças à competência dos seus profissionais e ao aparato técnico avançado que a emissora possuía. E justamente no começo dos anos 90, a TV Gazeta fez uma parceria formal com a TV Globo para utilizar filmes e séries do acervo dessa emissora e estreitar ainda mais uma cooperação que já existia desde alguns anos antes. Mas as outras emissoras se sentiram ameaçadas com essa aproximação de Globo e Gazeta, considerando que a Gazeta se tornaria uma Rede Globo 2, por assim dizer, e acabou que o acordo não durou muito, nem foi como se pretendia. Nos anos anteriores, outras emissoras, como a TV Cultura, também fizeram parcerias com a Gazeta com o intercâmbio de material em troca de empréstimos e de parcerias em transmissões, principalmente esportivas, né? E depois de fases em que
as dificuldades financeiras também atrapalharam um pouco a TV Gazeta e fizeram com que ela alocasse cada vez mais espaços na sua grade para interesses privados, ao longo da década de 90, entre 1992 e o ano 2000, houve uma parceria bastante lembrada e que foi frutífera para os dois lados, entre TV Gazeta de São Paulo e a CNT, Central Nacional de Televisão, que tem origem no Paraná, né, das organizações Martinez. E, inclusive, no início, a CNT se chamava justamente OM, de Organizações Martinez. Durante esses anos, portanto, de 92 a 2000, o Canal 11 de São Paulo transmitia aqui, nesta importante praça publicitária, os programas da CNT, enquanto os programas da TV Gazeta eram transmitidos pela CNT nas suas emissoras por todo o Brasil, o que fez com que a Gazeta, especialmente nessa fase, se tornasse mais conhecida, assim como aos seus programas e apresentadores, né? Mas a parceria terminou em 2000 e, desde então, o forte da Gazeta voltou a ser uma identificação com São Paulo e com programas femininos e de variedades, embora a renovação dos profissionais que fazem parte da emissora tenha contribuído para novas e pujantes ideias na programação, que duraram mais ou menos tempo, mas sempre demonstrando a tentativa de adequação da emissora, não só às necessidades de audiência, mas também aos seus princípios de sempre revelar novos talentos. Então você que talvez não conheça a história da TV Gazeta com profundidade, porque nos últimos tempos, infelizmente, ela não esteja vivendo um bom momento em termos de audiência e de repercussão, recentemente acabou tendo que demitir profissionais símbolos da emissora, como Rony Fon, por exemplo, né, que apresentou durante mais de 10 anos o programa Todo Seu, aqui na TV Gazeta. Para você que não conhece, tenha ciência da importância que a TV Gazeta tem em muitos aspectos, não só para a TV de São Paulo, mas para a TV brasileira. E que nesse seu aniversário de 50 anos nós possamos esperar que marque o início de um novo tempo, um tempo de mais progresso, de melhores momentos, justamente, para os profissionais da TV Gazeta, para o próprio público que a acompanha, porque ninguém chega a 50 anos no ar impunemente, sem merecimento e sem nenhum valor. E a Gazeta tem muito. Apenas para não esquecer, porque eu não falei até agora, nos anos 80, em meio a essa adequação de dificuldades de faturamento, pouco dinheiro para muitos investimentos, é claro que os novos talentos e novas propostas sempre fizeram com que a emissora se diferenciasse. E compondo com o que eu falava há pouco, o TV Mix, que foi apresentado nos últimos anos da década de 80 e chegou a pegar quase a grade da TV Gazeta toda, revelou muitos nomes que na época já eram e se tornaram ainda mais importantes no cenário da TV brasileira, como Marcelo Taz, Tadeu Jungle, Fernando Meirelles, diretor, que recentemente lançou Dois Papas pela Netflix, né? E é o diretor de Cidade de Deus, de Ensaio sobre a Cegueira, entre outros filmes de muito sucesso e de um sucesso muito merecido, né? Astrid, como eu disse, a Condessa Giovanna, a Sandra Nemberg, que já participava nessa época da programação da TV Gazeta e andou por outras emissoras depois até se estabilizar na TV Globo, né? Todos esses profissionais e Ernesto Varela, a criação genial de Marcelo Taz, que ainda hoje é citado e fez história, né? O repórter irreverente, que é tão copiado até hoje por diversos programas, tudo isso resume, em parte, a filosofia dessa história de 50 anos da TV Gazeta. Os novos talentos, a juventude, trazendo novas ideias ousadas para que a TV garanta junto ao seu público sempre um canal de comunicação que nenhum veículo suplanta, graças à sua penetração rápida, fácil e aqui no local, na maioria das vezes, como nós estamos hoje na Paulista, diante da TV Gazeta, especialmente para homenageá-la no TBT da TV desta quinta, que chega ao fim por hora, esperando que o seu olhar sobre a TV Gazeta a partir de hoje se modifique. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.